Rapaz, eu não quero ficar sendo aqui o cara do clima-tempo aqui do canal, não. Igual os caras lá do Jornal Nacional que fica falando do tempo, do clima-tempo, porém, interfere no jogo. Ainda mais quando o time do Nordeste vai enfrentar o time do Sul ou vice-versa. Quando a gente vai pra lá, a gente sente o frio, é muito frio pra gente, aqui faz um calor geralmente. E quando eles vêm pra cá, eles sentem o calor daqui de Salvador, né? Mas, hoje tem uma exceção. Você aí que tá vindo do Sul pra cá, que tá chegando em Salvador, que tá vindo, sejam bem-vindos primeiramente. E outra coisa, você vai se sentir em casa aqui hoje. Sabe por quê? Meu amigo, desde segunda-feira tá um frio aqui em Salvador. Eu saí pra academia, 20 graus. Tá mais frio do que quando eu coloco o ar-condicionado no 17 aqui. Tá muito frio. Ou seja, isso é uma vantagem pro Internacional. Tudo bem que 20 graus pra eles não é frio, né? Os caras vão olhar esse vídeo aqui e vão dar risada da minha cara. Mas a sensação térmica pra gente que tá de... Eu me sinto como se eu estivesse no Sul, sinceramente. Eu me sinto como se eu estivesse em Curitiba ou em Porto Alegre. Eu me sinto como se eu estivesse no Sul, sinceramente. Eles talvez não sintam tanto, né? Mas também não vai ter aquele calorzão, entendeu? Então, hoje não tem vantagem do calor pra gente, né? Como geralmente tem. Fazer o quê? Ou seja, tanto os torcedores como os jogadores talvez se sintam em casa. Porque tá chovendo aqui em Salvador, amigo. Tá chovendo o dia todo, tá? Tá aquele frio infernal que você não consegue nem sair de casa. O vento tá carregando tudo. Mas enfim, né? Passado isso, hoje o jogo é importantíssimo aqui na Arena Fonte Nova, tanto para o Bahia quanto para o Internacional. O triunfo do Vitória contra o Santos, do nosso rival, foi ruim até nesse sentido. Por quê? Porque o Inter iria vir jogar aqui em Salvador mais tranquilo, caso o Santos vencesse, porque estaria a 7 pontos da zona, estaria tranquilo no campeonato, não que eles não quisessem vencer, mas, sei lá, ia estar um pouco mais tranquilo. O senso de urgência não ia ser tanto como é hoje. Agora, com o triunfo do Vitória sobre o Santos, o Inter chega aqui hoje pressionadíssimo, porque está a 4 pontos da zona do rebaixamento do campeonato. Não que eu acho que o Inter vai cair, ou que eu acho que o Inter está muito ameaçado, mas é para ficar atento e é para ficar com o sinal de alerta vermelho ligado. Vermelho não, vai sinal de alerta amarelo ligado. Então, o fato do Vitória ter ganho do Santos prejudicou até isso pra gente hoje. Alô, torcida do Vitória. Hoje vocês vão torcer pro Bahia, hein? A não ser aqueles mais fanáticos, né? Como tem na minha academia, que eu pergunto lá, e aí, vai torcer pro Bahia? Não. Mesmo que prejudique meu time, eu torço pro Bahia perder. Alguns são assim, né? Outros não. Hoje, a torcida do Vitória vai torcer pro Bahia vencer, porque se o Inter perder, vai ter Internacional contra o Vitória lá no Barradão. E o Vitória é pai do Internacional no Barradão. Ou seja, tem esse advento aí no jogo de hoje também, né? Enfim, até o rival vai ter que depender do Bahia hoje pro Bahia vencer e manter o Inter aqui com 35 pontos. E o Bahia tem que vencer. É importante que o Bahia vença o jogo. Por quê? Nós estamos com 46 pontos. Estamos a 6 pontos do Mirassol. Podemos ficar hoje a 3 pontos do Mirassol, caso a gente vença a equipe do Internacional. E outra coisa, tá? Outra coisa. Depois do jogo de hoje do Inter, se eu não me engano, acho que é o Flamengo que joga hoje pela Libertadores. Ou é o Flamengo ou o Palmeiras, mas eu tenho quase certeza que é o Flamengo. Amanhã o Palmeiras joga contra a LDU. É bom a gente ficar ligado, viu? Eu vou torcer pro Flamengo. Depois que acabar o jogo do Bahia, vou gravar o pós-jogo, vou postar. Depois é aqui, ó. Secador ligado no Racing. Secador ligado no Racing. Torcer pro Flamengo vencer. Porque se a final for Flamengo e Palmeiras, a 5ª colocação já abre pro Bahia. E aí o Bahia vencendo hoje, fica com 49 a 3 pontos do Botafogo, que seria aí o 6º colocado nesse cenário hipotético que eu estou prevendo aqui. Que eu estou projetando aqui com vocês, né? E vamos lá, galera. O Bahia hoje é favorito a vencer. É factível. O Bahia deve vencer o jogo de hoje. Por quê? Porque o Inter é uma porcaria, porque o Inter é ruim, não. Já já a gente vai fazer um X1 aqui, a gente vai ver que talvez o Inter tenha um time até melhor, por causa dos desfalques do Bahia. Mas enfim, agora o Bahia é favorito. Sabe por que o Bahia é favorito? Porque o Bahia só perdeu uma partida o campeonato inteiro jogando em casa na Arena Fonte Nova em Salvador, que foi pro Cruzeiro. E ainda foi uma derrota que o Bahia poderia ter vencido, né? Abriu 1-0 e tomou aquela virada patética pro Cruzeiro. Ou seja, o Bahia é muito forte jogando aqui na Fonte Nova. Porém, tem a questão, tem aquele negócio, né? É bizarro, cara. Eu já vou mostrar pra vocês já. Jogando aqui na Fonte Nova em Salvador, o Bahia perdeu mais do que venceu o Internacional. O Internacional venceu 11 jogos, empatou 11 e perdeu 9. É bizarro, cara. Só que tem aquele negócio. A gente não pode também olhar para o retrospecto e analisar só assim, analisar só rasamente. O Internacional venceu mais jogos porque o Bahia, por toda a história, passou 20 anos aí, onde o Bahia sempre foi pior do que o Internacional. O Internacional sempre teve mais elenco, mais investimento, sempre teve times melhores, sempre estava melhor na tabela. Agora, já deu uma equilibrada, o Bahia está até melhor do que o Inter na tabela.
O Bahia hoje, com o Grupo City, é muito mais forte do que o Internacional nesse campeonato, atualmente, do Brasileirão de 2025. Mas o Inter eliminou a gente da Libertadores, né? Coisa que eu não quero nem lembrar. Mas enfim, a última vez que o Bahia venceu foi em 2023, quando o Bahia não tinha um time lá, essas coisas. E só venceu o jogo, o Bahia só venceu esse jogo aqui porque o Inter tava poupando pra Libertadores, eu lembro. A gente pegou Fortaleza poupado, Fluminense poupado e o Inter poupado. Sequência essa que ajudou bastante a gente a ficar na Série A. Vencemos os 3 jogos e ainda venceu com dificuldade a equipe do Fluminense. Ou seja, só vencemos essa partida aqui porque o Inter estava focado na Libertadores. Então ainda tem isso. Agora, o retrospecto até da Fonte Nova é ruim, mas tem a questão que eu já falei do investimento. E Bahia e Inter é um clássico nacional. Para você que não sabe, lá no final da década de 80, lá 89, 90, Bahia e Inter era como se fosse Flamengo e Palmeiras hoje. E não tô nem brincando. Era toda hora Bahia e Inter na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Era um clássico nacional. Eu posso até mostrar para vocês aqui, ó. Se a gente passar pro outro lado aqui, ó. Se a gente vir aqui um pouquinho, é porque é muito, né? E também sempre que eu clico, ele volta lá para cima, não sei porquê. Mas toda hora aqui, ó. Toda hora tinha Bahia e Inter. 90, 91, 92, 93, 94, 2 vezes. Se a gente for aqui mais um pouquinho, lá no final da década de 80, já foi final de Campeonato Brasileiro. Aqui, ó, Libertadores, 4 confrontos pela Libertadores entre Bahia e Inter. Brasileirão também final, ou seja, toda hora tinha Bahia e Inter. Era um clássico nacional. Ou seja, meus amigos, o jogo é interessante e eu acho muito bom, eu acho válido que o clássico esteja voltando. Porque agora a tendência é que o Bahia enfrente mais o Inter, né? Voltando ao tempo de glória, vai se enfrentar mais na Libertadores. Quem sabe na Sul-Americana ali, espero que não, porque eu quero que o Bahia fique na Libertadores, né, uma vez ou outra. Mas é um clássico que está voltando à tona. E essa temporada vão ser 4 partidas entre Bahia e Inter. Já foram 2 pela Libertadores, onde o Inter arrancou empate aqui na Fonte Nova e venceu lá no Sul daquela forma patética. O Bahia vencendo o jogo no Beira-Rio, eliminando o Inter, vai lá e toma virada em 10 minutos. Puta que pariu, vamos. Mas vão ter 4 jogos. A gente não pegou o Inter ainda no Campeonato Brasileiro porque teve o jogo adiado. Hoje vai ser o primeiro jogo aqui na Fonte Nova. E daqui a umas 5 rodadas tem um jogo de volta lá no Beira-Rio, aonde o histórico do Bahia é complicado. A gente só venceu o Inter jogando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro uma vez em 2013. Só que o jogo não foi no Beira-Rio, foi em Caxias, no Centenário. Ou seja, jogando no Beira-Rio, a gente nunca venceu o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Só aqui na Fonte Nova. Pois é. Mas o jogo de hoje é na Fonte Nova, né? Então não tem nem por que eu ficar falando aqui do retrospecto lá no Sul. Mas um jogo interessantíssimo que a gente tem que vencer para ficar aqui a 3 pontos do Mirassol. E se o Inter perder, já começa a abrir o olho na zona de rebaixamento, né? Outra coisa, o treinador do Inter é Ramon Dias. Vocês acham que vai ser fácil, né? Eu lembro até hoje. Eu não achei ele um grande treinador, não. Porém, o último jogo de Ramon Dias aqui na Fonte Nova, vocês lembram? Foi comandando o Corinthians, lá em 2024, ano passado. A gente perdeu aqui. O cara sabe jogar contra time propositivo, tá? Ele se fecha ali, meu amigo. Pra passar, é um time de muita marcação, transição rápida. Pra passar aquela retranca, cara, é complicado, tá? E quando ele chega com perigo. Foi assim comandando o Corinthians aqui na Fonte Nova ano passado. Eu tava lá nesse jogo, inclusive. O Bahia tocava e não conseguia nada. Ou seja, Ramon Dias não é pra brincadeira não, tá? Hoje o jogo não vai ser fácil como todo mundo espera não. Até por causa do elenco internacional. Olha como o Inter vai pra campo hoje. Ivan no gol. O Rochinho não tá podendo jogar, né, ainda. Aí vem Vitor Gabriel, Mercado, Vitão, Bernabé e Alan Benítez. Luiz Otávio, Bruno Gomes, Thiago Maia, Vitinho e Borré. Eu vi uma postagem muito boa, muito interessante do Leiro, acho que foi do Leiro lá no Instagram. Eu até esqueci, eu ia trazer mais uma coisa pra vocês aqui, mas eu esqueci. O Leiro falou que eles vão com a linha de 5. E a gente teve bastante dificuldade para furar a linha de 5 contra o Vitória. Pois é, ou seja, é complicado. Será que Ramon Dias tá conseguindo observar isso? Será? Possa ser que sim. Mas o time do Inter é um time de muita qualidade. Tem o Borré, tem o Thiago Maia, tem o Bernabé, que é um ótimo lateral esquerdo, tem Vitinho. Ou seja, para quem acha que vai ser fácil, não vai ser fácil. Agora, a gente é favorito pelo nosso retrospecto na Fonte Nova esse ano. Porém, lá na Libertadores, a gente ganhou de 1-0, deixou o Inter empatar, e o Inter nos últimos 2 jogos conseguiu empates aqui na Fonte Nova, né? É bizarro como a gente não consegue vencer os caras nem aqui, meu irmão. O retrospecto é muito desfavorável, tá? E o Bahia, cara? O Bahia vai com Ronaldo, Santiago Mingo, David Duarte, Gilberto e Iago. Aqui na linha de 4 defensiva não tem tanta mudança, não. É como o Bahia vem jogando mesmo, aí, por causa dos desfalques aí, Luciano Juba não pode jogar, né? No meio de campo, Acevedo, Michel Araújo e Jean Lucas. E no ataque, Thiago na esquerda, Ademir pela direita
e o Willian José no campo de ataque, né? Bom, desfalque do Bahia. Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Eric Puga. Já diminuiu, hein? Graças a Deus. Agora são só 3. Antes era muito mais. Só que acho que o Luciano Juba já tá no banco, talvez possa jogar, não sei. Mas tá aqui, ó, 3 desfalques do Bahia. Everton Ribeiro, Caio Alexandre e o Eric Puga. Pendurados. João Paulo, Jean Lucas, Cauli, Ademir e Kaique, né? Então vamos lá. Hoje não vai pro Rodrigo Nestor, nem de Cauli, vai de Michel Araújo aqui no meio de campo. Eu não sei se eu iria de Michel Araújo. Eu acho que talvez Nestor esteja num momento melhor. Cauli também. Cauli entrou até bem no último jogo. Quem sabe não merece alguma chance aí de mostrar seu futebol, de mostrar que tá mudando, que tá evoluindo, que pode jogar, que pode voltar a ser o Cauli de antigamente. Mas enfim, os desfalques diminuíram. Mas ainda assim, cara, o meio de campo desfalcado, sem Caio Alexandre, sem Everton Ribeiro, nos atrapalha muito, tá? E sem Puga também. Pois é, cara, é complicado, tá? Não sei porque ele não vai de Sanabria também no jogo, poderia ir de Sanabria aqui. Mas Sanabria também, nos últimos 2 jogos aí, não mostrou tanto assim não. Entrou até bem ali, mas contra o Vitória foi muito apagado. Não fez uma boa partida contra o Vitória. Vai de Thiago aqui, que fez o gol do Bavi, merece essa chance, né? Jogando de ponta esquerda. O Willian José, que fez o gol, assistência, também tem que ser escalado, porque só tem ele também, não tem outro jogador ali. E tá num momento bom, tá jogando bem. E, cara, eu gostei da escalação. Eu não tenho muito o que criticar, não. Talvez Sanabria no lugar de Thiago, mas também não critico a entrada de Thiago, não. E aqui no meio de campo, talvez um Cauli mereça uma chance ou o Rodrigo Nestor. Cara, Cauli, eu daria uma chance, mais uma vez aqui. Vai, dá uma chance pro cara. Vai que ele mostra o futebol. Mas também não critico, não, porque a temporada inteira faz com que a gente não tenha confiança, né? Porém, eu colocaria Cauli hoje no segundo tempo, para jogar uns 30 minutos ali, para ver no que é que vai dar, para ver no que é que ele vai render. Enfim, né? 1x1, Ronaldo contra Ivan. Cara, o Roxinho não pode jogar, como eu já falei aqui, cirurgia na mão esquerda, né? Eu não conheço o Ivan, não vem jogando tanto na temporada. Por esse fator, eu coloco o Ronaldo aí vencendo o Ivan, 1x0. Agora na zaga, você tem Santiago Mingo contra Vitor Gabriel. Mingo, pra mim Mingo é muito bom. Então 2x0 Bahia. Vitão contra David Duarte. Vitão, 2x1. Aí eu vou comparar aqui o Mercado com o Acevedo, por ser o volante aqui, né? Cara, eu vou colocar o Mercado, 2x2. Na direita, Gilberto contra Alan Benítez. Vou colocar o Benítez, 3x2. 3x3, né? Se eu não me engano, já me perdi aqui. Acho que é 3x3. Aí você tem aqui Bernabé contra Iago Ruth. Bernabé, 4x3 pro Inter. Meio de campo, Thiago Maia. Comparar aqui o Thiago Maia com o Jean Lucas. Rapaz, 4x4, mas vou colocar o Jean Lucas aí. Aí você tem Bruno Gomes contra Michel Araújo. Bruno Gomes, 5x4 pro Inter. Tá 9, né? Acho que tá 4x4 então. Ou tá 5x3, acho que é 5x3. Thiago contra... Thiago contra... eu comparei errado aqui, na verdade, né? Era Luiz Otávio. Luiz Otávio contra o Jean Lucas. 4x3 pro Inter. Bruno Gomes contra Michel Araújo. Bruno Gomes, 5x3 pro Inter. Aí Thiago Maia você compara com Thiago. Thiago Maia, 6x3 pro Inter. 5x3 pro Inter. Aí você tem aqui Borré contra o Willian José. Rapaz, aqui é complicado, tá? Vou colocar Borré. Deu 8x3 pro Internacional. Me perdi um pouco aqui, mas deu 8x3 pro Internacional. Ou seja, meus amigos, pra mim o time do Inter que vai entrar em campo hoje, talvez eu tenha exagerado um pouquinho, talvez. Mas o Bahia tá com muito desfalque, né? Bastante desfalque. E o time do Inter, 7x4, 8x4 ali tá bom. Se tivesse o Bahia completo, daria um 6x5 pra alguém. Como tá o Bahia cheio de desfalques, aí eu acho que o Inter leva a melhor no 1x1. Porém, não é por isso que o Inter é favorito que vai vencer o jogo de hoje, não. Tá? Não é por isso. 1x1 nem sempre fala o que vai ser sobre o jogo. Às vezes o time tá com o elenco melhor no papel, vai ser entre campo e é tudo diferente, né? Enfim, aguardar pra ver, cara. Porém, não esperem um jogo fácil hoje. Somos favoritos? Somos. Estamos jogando a Fonte Nova, onde a gente tem um retrospecto muito bom, sim. Porém, o Inter também deve trazer alguma dificuldade ao Bahia. Até pelo senso de urgência. Porque se o Inter perder hoje, iguala os jogos do Vitória, fica a 4 pontos do Vitória e vai ter Vitória contra a Inter aqui no Barradão, onde o Vitória é pai do Internacional. O Vitória ganha mais do Inter do que o Bahia. Bizarro, né? Pois é. Ou seja, o Inter vai entrar hoje como se fosse uma final de Copa do Mundo. Porque se perder, já começa, ó, sinal amarelo ligado, sinal vermelho ligado. Enfim, né? Eu espero que a gente possa vencer hoje e vencer bem o Internacional, para que a gente possa se aproximar do G4, né? Ficar atrás do Mirassol. O azar que a gente tem é impressionante, né? Por que o Mirassol foi fazer uma boa campanha justo agora, cara? Justo agora, pelo amor de Deus. Porra, meu amigo, era pra gente estar aqui, ó, vencer hoje pra ficar a 3 pontos do quinto colocado, mas não, o Mirassol tinha que estar bem no campeonato.
Tinha que fazer uma boa campanha. Deixa eu até olhar aqui, rapidinho, galera. Na próxima rodada, né? Que a gente vai pegar o São Paulo. Quem o Mirassol vai pegar? Que eu já começo a projetar, né? Na próxima rodada. Se a gente vencer, a gente fica 3. Aí a gente teria que vencer o São Paulo na próxima rodada. O Mirassol pega o Sport. Ah, vai se lascar. Porra, meu amigo. É muito azar, bicho. É muito azar. Aí o Mirassol vai pegar o Sport. O Sport, seja a última vez na vida. Ganhe do Mirassol. Bora torcer para ganhar do São Paulo, lá no Morumbi. Que é muito complicado, mas não acho impossível não, tá? O São Paulo tomou 3 do próprio Mirassol na última rodada aí. Enfim, buscar um empate aí, o Mirassol tropeçar contra o Sport. Pô, é muito azar, cara. Aí chega a próxima rodada, São Paulo no Morumbi, Mirassol na ilha. Contra o Sport Lanterna, já rebaixado. Porra, meu amigo, tá complicado ganhar esse G4 aí, viu? Contra o Mirassol, isso que mais impressiona. Contra o Mirassol, que ninguém esperava. Pelo amor de Deus. Enfim, galera, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E até de noite, tá? Vai ter pós-jogo aqui, com certeza, tá?